Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer a si mesmo. E se o problema nunca foi a falta de dinheiro, e sim a forma como eu penso sobre ele? Pare um segundo e imagine duas pessoas. As duas nasceram na mesma cidade, estudaram na mesma escola pública, tiveram praticamente as mesmas oportunidades. 20 anos depois, uma vive endividada, pulando de emprego em emprego, sempre esperando o próximo salário para pagar o que já gastou. A outra construiu um patrimônio sólido, tem tranquilidade financeira e dorme em paz. A diferença entre elas não foi sorte, não foi um golpe de mestre nos investimentos. Foi uma coisa muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil de mudar. Os hábitos diários, quase invisíveis, que uma cultivou e a outra não percebeu que estava carregando. Você já parou para pensar que a pobreza, na maioria das vezes, não é um destino, mas um conjunto de comportamentos repetidos todos os dias, e que a prosperidade, do mesmo jeito, também é construída tijolo por tijolo, decisão por decisão? Hoje eu quero te mostrar os hábitos que mantêm milhões de pessoas presas em um ciclo de escassez, mesmo quando elas trabalham duro, mesmo quando elas têm boas intenções. E o mais importante, vou te mostrar como identificar esses hábitos na sua própria rotina, porque é bem provável que pelo menos um deles esteja escondido em algum canto da sua vida agora mesmo. Fique até o final, porque o último hábito que vou revelar é o mais silencioso de todos, e é justamente por isso que ele é o mais perigoso. Primeiro hábito: viver no modo sobrevivência. O primeiro grande hábito que afasta a prosperidade é viver constantemente no modo sobrevivência. Isso significa tomar decisões financeiras pensando apenas no hoje, no agora, na urgência do momento, sem nunca levantar a cabeça para enxergar o amanhã. Quem vive no modo sobrevivência resolve problema com problema. Usa o cartão de crédito para pagar uma conta atrasada, depois usa um empréstimo para pagar o cartão, depois pega dinheiro emprestado com um parente para pagar o empréstimo. É uma corrida sem linha de chegada, onde a pessoa está sempre correndo atrás do próprio rabo. O curioso é que esse modo de operar cria uma espécie de túnel mental. A pessoa perde a capacidade de enxergar oportunidades, porque toda a energia mental está sendo gasta apagando incêndios. Estudos sobre escassez mostram que quando alguém está sob pressão financeira constante, o cérebro literalmente reduz sua capacidade de planejamento e de tomada de decisões inteligentes. Não é falta de inteligência, é que a mente sobrecarregada prioriza o curto prazo e ignora o longo prazo. A saída começa com um gesto simples, mas poderoso: parar, ainda que por 1 hora, e olhar para o quadro completo. Anotar todas as dívidas, todos os gastos fixos, toda a renda. Só o ato de organizar essas informações em um papel já tira a pessoa do modo sobrevivência e a coloca no modo estratégia. Segundo hábito: gastar para parecer, não para ser. O segundo hábito é um clássico, mas continua destruindo silenciosamente a vida financeira de muita gente. Gastar para impressionar os outros, em vez de gastar de acordo com os próprios objetivos. Vivemos numa época em que a aparência de sucesso muitas vezes importa mais do que o sucesso real. As redes sociais amplificaram isso de um jeito assustador. As pessoas compram roupas de marca, trocam de celular todo ano, financiam carros acima do que podem pagar, tudo para sustentar uma imagem. E o problema não é ter coisas boas. O problema é quando a compra nasce da comparação e não da necessidade ou do prazer genuíno. Esse hábito tem um nome que os psicólogos financeiros usam: a corrida dos ratos do status. Você vê o vizinho com um carro novo e sente um impulso de ter algo parecido, ou até melhor. Só que o vizinho também está tentando acompanhar outra pessoa. É uma corrida sem vencedor, porque sempre vai existir alguém com mais. Quem enriquece de verdade normalmente faz o caminho contrário. Investe primeiro, aparece depois.
Muitos milionários vivem de um jeito discreto, dirigem carros comuns, moram em bairros simples, porque entenderam que patrimônio de verdade não precisa de plateia. A pergunta que resolve esse hábito é simples de fazer, mas exige honestidade brutal. Eu quero isso porque preciso, porque me traz alegria de verdade, ou porque eu quero que alguém me veja com isso. Terceiro hábito: não saber para onde o dinheiro vai. Existe um ditado que resume bem esse terceiro hábito. Quem não sabe para onde vai o dinheiro, nunca vai conseguir fazer o dinheiro trabalhar para ele. E a verdade dura é que a maioria das pessoas endividadas não tem a menor ideia de quanto gasta por mês, nem em quê. Pergunte a alguém quanto ela gastou com aplicativos de comida no mês passado, ou quanto foi parar em assinaturas que ela nem usa mais. A resposta, na imensa maioria das vezes, vai ser um silêncio seguido de um não sei ao certo. E é exatamente nesse não sei que a prosperidade escorre pelos dedos, gota a gota todos os dias. O dinheiro que não é rastreado se comporta como areia. Ele escapa sem que a gente perceba, e no fim do mês sobra a sensação de que ganhei bem, mas não sei onde foi parar. Esse hábito de não acompanhar os próprios gastos é talvez o mais democrático de todos. Ele afeta tanto quem ganha pouco quanto quem ganha muito. Existem pessoas com salários altos que vivem endividadas simplesmente porque nunca pararam para registrar seus gastos. A solução não exige nenhuma planilha complicada. Basta anotar por 30 dias cada centavo que sai da conta. Só essa prática, sozinha, já muda o comportamento, porque olhar para os próprios números gera consciência, e consciência gera mudança. Quarto hábito: tratar dívida como normalidade. O quarto hábito é extremamente perigoso porque ele se disfarça de coisa comum. É a naturalização da dívida. Quando alguém começa a achar normal dever para o banco, dever para a loja, dever para o cartão, e passa a organizar a vida financeira em torno dessas dívidas em vez de tentar eliminá-las. Isso acontece porque a sociedade de consumo transformou o crédito em algo tão acessível que ele deixou de parecer perigoso. Compre agora, pague depois. Virou um mantra tão repetido que ninguém mais questiona os juros embutidos nessa frase. E os juros, meus amigos, são talvez o maior inimigo silencioso da prosperidade. Um cartão de crédito rotativo pode cobrar taxas de juros que, em um ano, praticamente dobram o valor da dívida original. Quem trata a dívida como normalidade perde a urgência de resolvê-la. Vai pagando o mínimo mês após mês e vê a bola de neve crescer sem se assustar, porque já se acostumou com aquele peso. É como um barco furado. A água entra devagar, mas se ninguém tapa o buraco, o barco afunda de qualquer jeito. Romper esse hábito exige encarar a dívida como uma prioridade, não como um detalhe de fundo. Isso significa, sempre que possível, atacar primeiro as dívidas com juros mais altos, renegociar prazos e, principalmente, parar de gerar dívida nova enquanto ainda existe dívida velha para pagar. Quinto hábito: mentalidade de escassez. O quinto hábito é mais sutil, porque ele mora dentro da cabeça antes de aparecer na conta bancária. A mentalidade de escassez. É aquela crença profunda de que nunca vai haver dinheiro suficiente, de que oportunidades são raras, de que gente como eu não enriquece. Essa mentalidade se manifesta de formas curiosas. A pessoa recebe um aumento e, em vez de comemorar e planejar, já começa a se preocupar com o que pode dar errado. Ela evita arriscar em um curso novo, em uma mudança de carreira, em um pequeno negócio, porque o medo da perda é maior do que a vontade de crescer. Ela guarda coisas que não usa porque um dia pode precisar, e trata cada gasto, até os pequenos, como uma ameaça. O oposto disso é a mentalidade de abundância, que não significa gastar sem controle, muito pelo contrário.
Significa acreditar que existem oportunidades para serem criadas, que o dinheiro pode ser multiplicado através de conhecimento e ação, e que um fracasso não é o fim, é apenas um dado a mais para a próxima tentativa. A boa notícia é que mentalidade se treina. Assim como um músculo, ela responde à repetição. Cada pequena decisão de investir em si mesmo, de tentar algo novo, de comemorar uma conquista financeira em vez de já temer a próxima crise, vai reprogramando essa forma de pensar aos poucos. Sexto hábito: procrastinar decisões financeiras importantes. O sexto hábito é a procrastinação, só que aplicada especificamente ao dinheiro. É aquele: depois eu resolvo. Mês que vem eu começo a investir. Ano que vem eu organizo minhas finanças. E os anos vão passando e o depois nunca chega. Esse tipo de procrastinação é especialmente cruel, porque o tempo é o maior aliado de quem quer construir patrimônio. Uma pequena quantia investida hoje, com o poder dos juros compostos, pode se transformar em uma quantia muito maior daqui a 20 ou 30 anos. Só que cada ano de atraso reduz drasticamente esse resultado final. Duas pessoas que investem o mesmo valor mensal, mas uma começa 10 anos antes da outra, podem terminar com resultados completamente diferentes, mesmo investindo a mesma quantidade de dinheiro ao longo da vida. A procrastinação financeira também aparece em coisas menores. Deixar de negociar uma dívida por vergonha ou preguiça. Deixar de pedir um aumento por medo da resposta. Deixar de fazer um curso que aumentaria a renda porque não é a hora ainda. Cada um desses adiamentos parece pequeno isoladamente, mas juntos formam um padrão que trava o crescimento. A cura para a procrastinação financeira não é motivação, é simplificação. Reduzir a decisão a um passo tão pequeno que fica impossível não dar esse primeiro passo hoje mesmo. Não é preciso resolver a vida financeira inteira num único dia. Basta fazer uma ligação, mandar um e-mail, abrir uma conta de investimento com um valor simbólico. O movimento gera movimento. Um sétimo hábito: isolar-se de conversas sobre dinheiro. O sétimo hábito talvez seja um dos mais culturais de todos: o silêncio em torno do dinheiro. Em muitas famílias, falar sobre finanças é praticamente um tabu, quase tão delicado quanto falar sobre certos assuntos íntimos. Isso cria gerações inteiras de pessoas que nunca aprenderam, de forma clara, como funciona um orçamento, como funciona o juro composto, como funciona investir. Quando o assunto dinheiro é evitado dentro de casa, ele acaba sendo aprendido de outras formas, muitas vezes ruins, pela pressão da propaganda, pela comparação com os amigos, pelo exemplo de parentes endividados que também nunca tiveram a quem perguntar. O resultado é uma educação financeira construída por acaso, cheia de buracos e crenças equivocadas. Além disso, esse silêncio impede as pessoas de pedirem ajuda quando mais precisam. Muita gente entra em dívidas profundas sozinha, sem contar para ninguém, porque tem vergonha. E essa vergonha faz o problema crescer em segredo até virar uma bola gigantesca, difícil de administrar. Romper esse hábito significa trazer o dinheiro para as conversas cotidianas, com naturalidade. Conversar com os filhos sobre como funciona um orçamento familiar, trocar experiências com amigos sobre investimentos, buscar orientação profissional sem vergonha quando a situação sair do controle. Dinheiro é um assunto técnico, e como qualquer assunto técnico, aprende-se muito mais rápido quando se discute abertamente. Oitavo hábito: buscar soluções rápidas demais. O oitavo hábito é a obsessão por atalhos. É a busca constante pela fórmula mágica, pelo investimento milagroso, pela renda extra que promete resultados absurdos em pouquíssimo tempo. Esse comportamento normalmente nasce de um lugar compreensível, a urgência de sair da dificuldade financeira o mais rápido possível, mas ele acaba levando a decisões arriscadas e muitas vezes a golpes.
Quem busca soluções rápidas demais ignora um princípio básico da prosperidade real. Ela é construída devagar, de forma consistente ao longo do tempo. Não existe absolutamente nenhum atalho legítimo que substitua trabalho de qualidade, poupança disciplinada e paciência para deixar o dinheiro crescer. Esse hábito também aparece em versões menores no dia a dia, como apostar em jogos de azar, esperando resolver a vida financeira de uma vez, ou entrar em esquemas de pirâmide disfarçados de oportunidade única. A promessa de dinheiro fácil sempre atrai justamente as pessoas mais desesperadas, e é exatamente por isso que ela é tão perigosa. A alternativa saudável é trocar a pergunta "como eu enriqueço rápido" pela pergunta "quais hábitos, se eu mantiver por 5 ou 10 anos, vão me trazer segurança financeira de verdade?" Essa mudança de foco, do imediato para o sustentável, é o que separa quem constrói riqueza duradoura de quem vive em ciclos de esperança e frustração. 9º hábito: não investir em conhecimento próprio. O 9º hábito é subestimar o próprio potencial de crescimento. Muita gente para de estudar, de se atualizar, de buscar novas habilidades assim que sai da escola ou da faculdade, achando que o aprendizado tem prazo de validade. Só que o mercado muda, as profissões mudam, e quem não acompanha essa mudança fica para trás, ganhando cada vez menos em termos reais. Investir em si mesmo é, sem exagero, um dos investimentos com melhor retorno que existe. Aprender uma nova habilidade, se especializar em uma área com boa demanda, melhorar a forma de se comunicar, tudo isso tem impacto direto na capacidade de gerar renda. E diferente de outros investimentos, esse conhecimento ninguém consegue tirar de você. O problema é que esse tipo de investimento não dá resultado imediato. E por isso, muita gente prefere gastar o dinheiro disponível em consumo instantâneo, que traz prazer na hora, em vez de guardar ou investir esse recurso em cursos, livros, mentorias ou experiências que vão abrir portas no futuro. Criar o hábito de aprender continuamente, ainda que de forma simples, lendo um pouco todos os dias, assistindo conteúdos educativos, buscando certificações relevantes para a própria área, é uma das formas mais eficazes de aumentar o potencial de renda ao longo dos anos. E 10º hábito, o mais silencioso de todos: comparação constante. E chegamos ao hábito que eu disse que ia guardar para o final, porque ele é o mais silencioso e talvez o mais destrutivo: a comparação constante com a vida dos outros. Vivemos cercados de vitrines, e hoje essas vitrines não são só as das lojas. São as das redes sociais, onde todo mundo parece estar sempre viajando, sempre comprando, sempre vivendo momentos perfeitos. Essa exposição constante à vida editada dos outros cria uma sensação permanente de estar atrasado, de estar perdendo alguma coisa, de nunca ser suficiente. Essa comparação gera 2 comportamentos opostos, e ambos são igualmente prejudiciais. O primeiro é o gasto por impulso, tentando alcançar visualmente aquilo que o outro parece ter. O segundo é a paralisia, aquela sensação de desânimo tão grande que a pessoa desiste até de tentar melhorar, porque parece que a distância é grande demais para ser superada. A verdade que raramente é dita é que ninguém enriquece comparando a própria caminhada com a caminhada dos outros. Cada pessoa tem um ponto de partida diferente, uma história diferente, desafios diferentes. Prosperidade não é uma corrida contra o vizinho. É uma construção pessoal, silenciosa, que se mede pelo seu próprio progresso ao longo do tempo, e não pelo progresso alheio. Livrar-se desse hábito começa com um gesto simples: reduzir o consumo de conteúdos que alimentam a comparação, e substituir esse tempo por ações reais de construção da própria vida financeira. Trocar a inveja pela inspiração é possível, mas exige consciência todos os dias. O que fazer a partir de agora?
Se você chegou até aqui, provavelmente reconheceu pelo menos 2 ou 3 desses hábitos na sua própria vida, e isso não é motivo de vergonha, é motivo de esperança, porque hábito é, por definição, aquilo que pode ser reaprendido. Ninguém nasce com esses comportamentos gravados na alma, eles foram construídos ao longo do tempo, através de repetição, e podem ser desconstruídos exatamente da mesma forma. O primeiro passo não precisa ser grandioso. Escolha, entre tudo o que você ouviu aqui, apenas um hábito para trabalhar nas próximas 4 semanas. Não tente mudar tudo de uma vez, porque isso normalmente leva à frustração e à desistência. Escolha o hábito que mais te incomodou enquanto você ouvia, porque provavelmente é ali que está o seu maior ponto de alavancagem agora. Anote seus gastos por um mês. Ou pare de comparar sua vida com a das redes sociais por uma semana e observe como isso muda seu humor em relação ao dinheiro. Ou simplesmente separe hoje um valor pequeno para começar a investir, mesmo que seja simbólico. O tamanho da ação inicial importa muito menos do que a consistência dela ao longo do tempo. Prosperidade não é sorte, não é destino e definitivamente não depende de onde você nasceu. Ela é a soma de pequenas decisões repetidas todos os dias, na direção certa. E a boa notícia é que essa direção está totalmente ao seu alcance. A partir do momento em que você decide olhar de frente para os hábitos que estavam, até agora, trabalhando contra você. A pergunta que fica não é: eu tenho capacidade de prosperar. Todo mundo tem. A pergunta certa é: quais desses hábitos eu estou disposto a abandonar a partir de hoje para construir a vida financeira que eu realmente quero? Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário contando qual desses hábitos você já identificou na sua rotina. E compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Prosperidade se constrói junto. E às vezes, a mensagem certa, na hora certa, é exatamente o empurrão que uma pessoa precisava para mudar de vida.